Livro O Segredo de Rose Gold. Autora Stephanie Wobel. Editora Verus, 307 páginas. Ele é um livro de suspense policial e eu posso considerar que ele também seja um livro de drama. Essa daqui é a capa. Eu achei a capa muito bonita, olha. É o primeiro livro que eu leio dessa autora. Esse livro ele foi publicado em 2016. Ele tá cheio de cola aqui, gente, que não fui eu. Achei uma tristeza isso, mas enfim, bora pra resenha. Agora eu vou falar pra vocês aqui a sinopse do livro. As mães nunca esquecem. As filhas nunca perdoam. Por 18 anos, Rose Gold Watts acreditou estar seriamente doente. Era alérgica a tudo e vivia em hospitais. Chegou a pensar que precisasse mesmo da sonda gástrica, das cirurgias, da cadeira de rodas. Os vizinhos faziam o possível para ajudar. Mas não importava por quantos médicos a menina passasse, quantos exames ou cirurgias realizasse, ninguém sabia o que havia de errado com ela. Acontece que a mãe dela, Patty Watts, é uma ótima mentirosa. E por 5 anos na prisão, ela finalmente está livre. Tudo o que Patty quer é deixar as mágoas para trás, fazer as pazes com a filha, que testemunhou contra ela, e cuidar do neto. Assim, quando Rose Gold concorda que Patty vai morar com ela, parece que o relacionamento entre mãe e filha está, de fato, caminhando para a reconciliação. Mas Rose Gold conhece a mãe. Patty sempre acerta suas contas. Só que, infelizmente para ela, Rose Gold não é mais a sua filhinha querida. E estava apenas aguardando que a mãe voltasse para casa. Sensacional! 2 personagens complexas impulsionam a história como uma reação nuclear e não vão permitir que vocês esqueçam. Fique de olho em Wobel, Lee Shield. Aqui dentro do livro tem mais alguns comentários. O livro de estreia de Wobel explora uma premissa original em uma história que não foge das cenas perturbadoras e obscuras. Patty e Rose Gold são personagens complexas e bem elaboradas, com motivações sutis e difíceis de prever. Essa dinâmica compõe um enredo que deixa os leitores no escuro até o fim e deve ser um atrativo para fãs de trailers psicológicos. Isso aqui foi um comentário do Booklist. Eleva os relacionamentos deturbados entre mãe e filha ao novo patamar, uma mistura de louca obsessão com objetos cortantes. C.J. Tudor, que é a autora do livro O Homem de Giz. É raro que algo genuinamente novo apareça nesse gênero, mas esse livro tem tudo: uma premissa matadora, um enredo cheio de reviravoltas, escrita objetiva e personagens cativantes, deslumbrante, obscuro e absolutamente delicioso. J.P. Delane, autor de Quem Era Ela. Este trailer acelera rumo à conclusão de que modo verdadeiramente empolgante, mas sem pressa. Uma história tensa que vai deixar você tentando decifrar o enigma até o fim. Kirkus Reviews. Um dos trailers mais cativantes e perturbadores que li esse ano, uma estreia surpreendente. Samantha Downing, autora de Minha Adorável Esposa. O livro ele é assim, ó. Como eu disse, ele tem 307 páginas. A letra dele é um tamanho mediano, gente. Não é aquela letra super miudinha, mas também não é uma letra grande. Eu achei confortável e olha que eu uso óculos. Então não foi um livro assim que me deixou cansada de ler, tanto pela narrativa quanto pelo tamanho da letra. Aqui tem uma foto da autora e falando um pouquinho dela, eu vou ler para vocês, ó, essa autora. Stephanie Wobel.
Nasceu e cresceu em Chicago, leitora voraz quando criança, seu fascínio pela linguagem a levou a trabalhar como redatora em agências de publicidade. Depois de se mudar para a Inglaterra, em 2014, começou a escrever sobre seu primeiro romance, O Segredo de Rose Gold. Atualmente, ela mora em Londres com o marido e o cachorro e escreve em tempo integral. Esse aqui foi o livro de estreia dela, como eu disse, esse livro saiu em 2016. Uma coisa que eu já vou adiantar para vocês, né? Aos que ainda têm dúvida, esse livro, ele foi totalmente baseado na história, naquela história da filha que foi enganada durante 18 anos, né? Aquele caso da Gypsy, que tem até documentário na Netflix e tudo mais, de uma menina que foi enganada pela mãe durante 18 anos. A mãe dela fingiu que ela estava doente, raspava o cabelo dela, fez ela perder todos os dentes por causa de medicamentos pesados. Eu acho que vocês já devem ter escutado falar sobre esse caso, porque é um caso que ficou muito famoso. Mas, diferente da situação do livro, no caso real, a Gypsy começou a namorar um cara pela internet e convenceu ele de assassinar a mãe dela. E no caso, ela, né, a Gypsy, ela foi presa, ficou vários anos presa e ela foi solta. Eu acho que em 2019, 2020, não lembro agora exatamente qual ano ela foi solta, mas faz poucos anos que ela foi solta. E ela voltou a viver normalmente em sociedade. O namorado dela, né, que foi quem realmente matou a mãe dela, tá preso até hoje. Apesar do livro ser baseado, né, em uma história real e conter muitas informações do que realmente aconteceu no caso da Gypsy, esse livro também pode ser considerado ficção, porque a autora, ela mudou alguns pontos, entendeu? Por exemplo, a cada capítulo do livro, ela escreve um capítulo na versão da filha e um capítulo na versão da mãe. Outra mudança também que a gente pode ver no livro é que, diferente da história real, a Rose não fez igual a Gypsy, que matou a mãe. A Rose, ela conseguiu denunciar a mãe dela e a mãe dela foi presa. No caso real, a mãe dela foi morta e a Gypsy que foi presa. No livro, a Rose conseguiu denunciar a mãe dela, ela ficou livre da mãe dela e a mãe dela foi presa, e por bom comportamento ela conseguiu ser solta depois de 5 anos na prisão. As duas tiveram, assim, uma vida inteira muito difícil, né? Porque a Rose, ela só descobriu que estava sendo enganada sobre as doenças que ela não tinha somente com 18 anos e conseguiu ajuda de vizinhos e de médicos para denunciar a mãe dela. Tudo começou quando ela era muito pequena ainda, quando ela era criança, assim, nenenzinha. Ela realmente teve um problema para engolir alimentos e chegou a ter problemas de garganta, coisa assim. E a mãe dela começou a ficar paranoica com esse negócio de doenças e começou a inventar doenças. No caso aqui do livro, a mãe dela, a Patty, tem um curso de enfermeira. Eu não sei se a mãe da Rose, se a mãe da Gypsy, né, na vida real tinha esse curso de enfermeira ou não. Mas no livro isso é muito explorado. Porque pelo fato dela ser uma mulher que foi formada na área da saúde, ela de certa forma usa isso como forma de autoafirmar que a filha dela tá realmente doente, sabe? Porque ela fala assim, não, porque eu sou formada na área da saúde, eu sou enfermeira, eu não tô trabalhando porque eu tô cuidando da minha filha doente. E isso acabava dando mais credibilidade ainda, fazendo com que as pessoas realmente acreditassem que, nossa, essa criança tá doente. Ela foi inventando uma doença atrás da outra. Para vocês terem noção, ela inventou uma doença gástrica na criança, fazendo ela se alimentar por sonda e até fazer cirurgias totalmente sem necessidade. Com os anos, né, tomando uma medicação muito pesada, todo mundo sabe que o remédio para virar veneno só depende da dose. Agora, você imagina tomar remédios altamente pesados sem a precisão. Isso foi fazendo com que a Rose Gold realmente fosse ficando doente, mas não das doenças que a mãe dela inventava, e sim doenças, né, e problemas de saúde causados pelo abuso de medicamentos pesados que ela não precisaria estar tomando. O cabelo dela começou a cair, ela começou a realmente ficar fraca, os vômitos constantes que ela tinha. Foi comprovado que a mãe dela envenenava a comida dela
Então ela sempre falou pra filha que a filha não poderia comer em festas, que a filha não poderia ter uma alimentação normal e sim por sonda, porque ela vomitava muito, que ela tinha problema gástrico. Sendo que, na verdade, a mãe dela colocava uma coisa chamada xarope de peca, que é um xarope feito de erva, muito usado nos Estados Unidos. Eu não sei se tem esse xarope aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos ele é comum. E ele é usado para problemas de estômago. Quando a pessoa está enjoada, ele faz a pessoa vomitar. Então a pessoa melhora da dor de estômago porque vomita o que fez mal para a pessoa. E aí você imagina, toda a comida que ela comia, a mãe dela ia, colocava esse xarope. Em pouquíssimo tempo que ela tinha acabado de almoçar, ou jantar, ou fazer lanche, ela acabava vomitando tudo. Isso acabou fazendo com que ela ficasse com uma desnutrição profunda e uma anemia que fizeram com que ela quase não se desenvolvesse. Então, assim, ela era uma mulher já de 18 anos, mas ela tinha uma aparência de praticamente uma criança de 11, 12 anos, porque o corpo dela, assim, de mulher quase não se desenvolveu. Pela falta de vitamina, né, e pelos processos, né, de degradação que o corpo dela foi sofrendo ao longo dos anos. O cabelo dela era raspado, a mãe dela levou ela no dentista e arrancou todos os dentes dela na vida real. No livro, a mãe dela não levou ela no dentista para arrancar todos os dentes, porém, no livro, a Rose Gold, né, que é a personagem principal, ela tinha os dentes totalmente frágeis e totalmente podres. Todos os dentes dela eram podres. Depois que a mãe dela foi presa, uma das coisas que ela mais queria era conseguir consertar os dentes, porque ela percebia que as pessoas conversavam com ela com nojo, sabe? Toda vez que olhavam para a boca dela. E como eu disse, cada capítulo do livro é escrito, é narrado por uma personagem. Então, um capítulo é narrado pela Rose e outro capítulo pela Patty, na visão delas, sabe? Desculpa, gente, eu moro num lugar movimentado, é um inferno essas motos, mas enfim. E aí, o que acontece? A Rose Gold, ela conta a história desde o início, como ela se sentia com a mãe dela. E dentre esses capítulos, que cada capítulo é narrado por uma personagem, ora é a Rose falando e ora a Patty falando, confunde um pouco o leitor, que tem que estar sempre atento, porque elas vão falando muito no presente e no passado o tempo todo. Então, ao mesmo tempo que passa como é a convivência delas agora, o livro, no primeiro capítulo, começa com a Patty contando que depois de 5 anos presa, ela é finalmente solta e que ela vai morar com a filha dela. Sendo que, assim, ela demonstra totalmente que ela não tá nem um pouco arrependida de nada que ela fez com a filha dela. E, ao mesmo tempo, ela fala que ela quer ganhar a confiança da filha dela para poder ganhar de volta, tipo, a autoridade, sabe? Ela vai para casa da filha dela e ela começa a querer mandar na filha dela tudo de novo, e querer mandar na casa como se fosse dela. Até no trabalho da Rose, ela começa a querer mandar em como a casa é arrumada. E outra coisa também bem importante, antes era só mãe e filha. Agora tem uma criança, né? Porque a Rose diz pra mãe, enquanto a mãe dela tá presa, que ela tá grávida. E quando a mãe dela é solta, a Rose Gold tem um filhinho com pouco mais de 1 ano. Eu posso falar pra vocês que pessoas que já tenham problema familiar, ou que já tem algum tipo de problema com os pais, ao ler esse livro dá muito gatilho, gente. Eu passei muita raiva e teve alguns capítulos assim que eu fiquei muito triste lendo esse livro, porque assim, é uma tortura psicológica muito, muito grande. Tem tortura psicológica o livro inteiro. E pra vocês terem noção, na parte que fala um pouco da Patty, ela diz que ela foi muito abusada quando ela era criança, pelo pai dela. O pai dela era totalmente agressivo com ela, batia muito nela, e a mãe dela não fazia nada, sabe? E ela tinha um trauma que o irmão dela se matou no porão da casa. No porão não, né? No sótão da casa. Porão ou sótão, gente? Agora eu tô na dúvida. Qual que é que fica na parte de baixo da casa? Eu acho que é porão, né? Sótão, acho que é na parte de cima. Então, vou dizer porão. E aí, a Rose, para poder se vingar da mãe dela, ela resolve comprar a casa que era um dos avós dela. Ou seja, ela vai morar com o filho dela, e quando a mãe dela é solta, ela tá morando na casa em que a mãe dela cresceu. E a Patty fica revoltada, porque é uma casa que ela tem memórias muito ruins. Pra vocês terem noção,
Tem um momento em que a Paty tá na cozinha fazendo comida e ela precisa pegar alguma coisa, não sei se era carne ou se ela ia pegar a sobremesa, que era sorvete, algo assim. E aí ela pergunta pra Rose onde tá, já que ela não tá achando na geladeira. E aí a Rose fala que tá no freezer, no porão. E aí a Paty fica gelada só pelo fato dela ter que ir no porão da casa, porque ela tem muito vívida a memória do irmão dela enforcado, né? Porque o irmão dela cometeu suicídio no porão da casa. Então aquela casa deixa assim a Paty nervosa o tempo todo, tanto que nas primeiras noites ela não consegue nem dormir. Outras duas coisas também que super incomodam a Paty é que o quarto dela tem uma pintura no teto que são 2 olhos, que é um par de olhos azuis olhando como se estivessem furiosos, e essa pintura é bem no teto, ou seja, a cama dela tá embaixo, então é como se ela estivesse sendo julgada o tempo todo. Então, pra ela não consegue dormir. Outra coisa também que super irrita ela é porque ela chega na casa da Rose achando que ela vai mandar em tudo. E a Rose lembra o tempo todo que a casa é dela e que ela tá lá de favor. E ela tenta dar uma de boazinha pra tentar reconquistar a filha dela, tentar enganar a filha dela de novo e ganhar poder, sabe? Ela fica o tempo todo achando que a casa é dela, achando que o carro da filha é dela. E ela parece que esquece o tempo todo que ela tá lá de favor e a Rose tem que ficar lembrando dela. E a Rose não confia em comer a comida que a mãe dela, que a Paty, faz o tempo todo. E isso é uma coisa bem óbvia, né? Porque você pensa, se a mulher passa 18 anos envenenando a sua comida, é óbvio que você não vai querer comer nada que venha dela. E a Paty, ela tem uma neurose tão grande com o negócio de doença, que ela não pensa assim, a minha filha não quer comer a minha comida porque ela tá paranoica com tudo que eu fiz com ela 18 anos. Ela realmente acredita que ela cuidou da filha pro melhor da filha. E ela começa a ficar paranoica, achando que a filha dela tá com anorexia ou bulimia de novo. Sendo que, na verdade, a Rose não tem nada e a Rose tá se alimentando normalmente. Ela só não tá comendo a comida que a mãe dela faz, por motivo bem óbvio. Uma coisa que foi me dando muita agonia no livro é o fato da Rose confiar o filho dela, pequeno, de 1 ano, nas mãos da Paty. Porque você pensa assim, cara, se a mãe dela foi capaz de fazer tudo aquilo com ela, imagina o que ela seria capaz de fazer com um bebezinho nas mãos dela. E, gente, foi comprovado. Da mesma forma que ela começou a inventar doenças para a filha dela, quando a filha dela era um neném, ela começou a fazer a mesma coisa com o neto dela. Ela deixava o garoto berrando de fome, assim, ela super maltratava o neném, só pra fazer o neném ficar doente e ter a desculpa de levar a criança no médico, pra vocês terem noção. A criança nunca tinha dado entrada em hospital com doença nenhuma, e só foi a avó, né, só foi a Paty começar a tomar conta do Adam, né, que é o filho da Rose, que o garoto começou a ficar doente. Ela levava ele para passear e deixava ele exposto ao sol. Se tivesse frio, ela deixava ele pegar friagem, ela colocava ele no chão para pegar friagem. E aí depois o garoto ficava tossindo, ficava espirrando, ficava com febre. Aí ela fingia tipo uma super preocupação. Cara, essa mulher é realmente muito, muito doente, sério. Você lê assim e você fica com muita raiva, e no início você não entende o porquê que a Rose tá fazendo isso tudo. Mas na verdade ela tá fazendo isso tudo porque ela tem um propósito, e o propósito dela é se vingar da mãe dela. Ela não acha que 5 anos na cadeia foi o bastante pra mãe dela, e ela quer com que a mãe dela fique presa assim, sabe, pra sempre. E a forma que ela encontrou de fazer isso é fingir que estava fazendo as pazes com a mãe dela e fazer com que a mãe repetisse os mesmos erros, sabe? Então, sim, ela foi muito fria e calculista nesse ponto. Outra coisa também que a gente foi vendo ao longo do livro é que a Rose, ela foi mostrando que ela era uma pessoa mentirosa, que ela era uma pessoa manipuladora. Todos os pontos negativos que a mãe dela tem, e que fica muito óbvio o livro inteiro, você começa a observar que a Rose tem os mesmos defeitos de caráter, sabe? Então, assim, até nessa coisa de se fingir de vítima, pra você ter noção, ela tinha uma amiga
Desde a infância, desde quando ela tinha 11, 12 anos, ela fez amizade com uma vizinha dela. E essa vizinha foi uma das pessoas que ajudou ela a denunciar a mãe. Sendo que a vizinha dela falava com ela meio que por pena, sabe? Não era realmente amigas. Tanto que depois que a Rose ficou livre e começou a ter uma vida praticamente normal, né, entre aspas, porque ninguém que viveu durante 18 anos essa tortura vai conseguir ter uma vida normal, ela passa a tentar sair com essa amiga dela. Sendo que tem um dia que ela descobre que essa amiga dela fala mal dela e ri dela pelas costas. E aí ela se aproveita de um dia que ela tá na casa dessa amiga e que essa amiga vai pra balada com outra amiga e ela começa a mexer em todas as coisas da garota. Ela se depila usando a gilete da garota, ela usa a maquiagem da garota pra tentar copiar a maquiagem que a menina fez pra sair. Ela rouba o batom que ela vê a amiga dela usando. Tem um creme lá que é depilatório e tem um outro que é de rena de sobrancelha. Cara, vocês acreditam que ela coloca creme depilatório na tinta de cabelo? Que ela sabe que a amiga dela usa na sobrancelha. E com isso, a amiga dela, né, quando volta da balada no dia seguinte, que ela volta com a outra amiga, elas inventam de fazer o spa, porque assim, a Rose, ela ficou na casa da menina, mesmo sabendo que não ia poder ir pra balada porque ela não tinha a identidade. Lá nos Estados Unidos você é vista como realmente maior de idade a partir dos 21 anos. Antes disso você pode até ter carteira de motorista e tal, mas você ainda não é maior de idade. E aí, com isso, ela se aproveitou para poder manipular os cremes da garota e tal. E aí, quando essa amiga dela resolve passar a tinta na sobrancelha, a sobrancelha dela cai. E aí ela briga feio com a outra amiga dela que tá na casa dela, achando que a garota fez de propósito. E só depois que as duas percebem que a única pessoa que ficou na casa foi a Rose. Ou seja, foi a Rose que fez isso. A mãe da Rose mente pra ela, falando que o pai dela era um drogado e que ele morreu de overdose. Mas, na verdade, ele não era usuário de drogas e muito menos estava morto. A única coisa que aconteceu foi que a Patty ficou com um garoto bem mais jovem que ela, engravidou e, obviamente, ele não quis assumir a criança. Então, aconteceu aquilo que a gente vê muito, que a mulher ficar grávida e o cara simplesmente não assumir. O pai da Rose foi fazer faculdade, foi trabalhar, foi viver a vida dele, agindo como se ele não tivesse filho. Aí ele acabou se apaixonando por uma mulher, ele se casou e teve 3 filhos com essa mulher. E aí, depois que a mãe, né, depois que a Patty vai presa, a Rose descobre que o pai dela não morreu de overdose, que o pai dela é vivo. E aí ela consegue entrar em contato com o pai dela e eles tentam meio que reconstruir laços, construir laços de família, né? Já que ele abandonou ela, ele pede desculpa pra ela. Ele diz que se arrependia muito do que tinha feito, mas que ele tinha abandonado a Patty grávida porque ele era muito novo, ele não estava pronto para a responsabilidade de ser pai, ele estava entrando ainda para a faculdade. Então, assim, ele não queria essa responsabilidade pra ele, fora que a Patty já dava indícios que era uma pessoa totalmente tóxica e totalmente louca, sabe? Então ele realmente não queria contato com ela, que a única coisa que ele se arrepende foi de não ter contato com a filha e ter lido nos jornais e ter visto, né, em jornais, programas de televisão, tudo mais, o que ela passou e que ele se sentia muito mal. Sendo que assim, ele até tentou levar a Rose pro núcleo familiar, sendo que a esposa dele, gente, não aceitou. A esposa dele, a madrasta da Rose, não gostou dela e se incomodava muito com o fato do marido ter uma filha bem mais velha que os filhos dela fora do casamento. As crianças, né, os meio-irmãos da Rose, os mais velhos, não aceitaram ela como irmã no jantar que ela foi, né, por convite do pai dela na casa. Os irmãos dela ficaram assim, tratando ela mal o tempo todo, a madrasta com cara de bunda, nitidamente demonstrando que não estava gostando da presença dela ali. Só quem foi super simpático com ela mesmo foi o pai e foi a irmãzinha dela, que era criança. A irmãzinha dela de 7 anos tratou ela super bem, elas meio que viraram amigas. E aí, essa irmãzinha dela de 7 anos diz que a família vai viajar
no período de férias que eles vão acampar. E a Rose fica super animada, porque ela nunca foi num acampamento, ela nunca viveu uma férias, ela nunca fez nada de verdade, sabe? A única vez que a mãe dela aceitou fazer uma viagem com ela no período de férias, a mãe mesmo dela sabotou, fazendo com que ela passasse muito mal e vomitasse no dia que elas iriam viajar, que elas iam viajar até pra Disney. E aí ficou enrolando ela, fazendo cabana e coisa dentro de casa. Então ela pensou assim, caramba, vai ser a primeira vez que eu vou realmente passar uma férias, que eu em família ainda por cima, e que eu vou acampar, vou poder fazer tudo que eu sempre vi nas séries e nos filmes e tudo mais. Então ela ficou super feliz. Sendo que o pai dela, né, a madrasta dela, ninguém quis convidar ela. E aí, pra ela gerar pena neles, ela faz uma coisa, gente. Ela inventa que tá com câncer pro pai dela ficar com pena dela. E aí, o pai dela meio que vai abandonando a família dele pra ficar só pensando nela e se preocupando com ela o tempo todo. Sendo que, gente, esse câncer é mentira. Então a própria madrasta, desconfiada do laudo que ela mostra e tudo mais, procura saber sobre o médico que fez o tal laudo que era falso, e descobrem que na verdade o tal médico era um clínico geral que nem estava mais trabalhando na cidade, e descobre que provavelmente aquilo ali é falso. E aí o pai dela joga na cara dela que ela tá sendo falsa igual a mãe, que como assim, que ele tava há meses não conseguindo fazer nada na vida dele, só pensando, preocupado com ela, porque ela já tinha sofrido muito por causa da mãe, e que agora ela realmente tinha uma doença séria e de verdade, que ele não sabia o que fazer para poder apoiar ela, que ele sempre falava que queria ir na consulta, que queria ir na quimioterapia com ela. E como ela não estava doente de verdade, ela sempre recusava o pai dela de ir com ela, já que não era verdade. Ela sabia que era tudo mentira, então ela tinha que ficar mentindo pro pai dela não ir o tempo todo. Até que isso foi descoberto, ela não consegue ir nessa viagem de férias com a família do pai dela. Por sinal, o pai dela, depois que descobre toda essa mentira, decide cortar de vez o contato com ela, e aí ela decide que vai ser vingada do pai dela. Se lembra que eu falei que no período que a mãe dela tá presa, ela tem um filho? Então, gente, ela não tem um filho. Na verdade, essa criança, quem teve é a madrasta dela. A madrasta dela fica grávida e aí ela fica com muita raiva, porque como ela não tem mais contato com o pai, nem com ninguém da família do pai dela, ela começa a ficar, tipo, stalkeando eles nas redes sociais. E quando ela vê o post falando que a madrasta dela tá grávida e que eles vão ter mais um integrante na família e que agora eles vão ser 4 filhos e tudo mais, ela fica com raiva, porque ela fica falando pra ela mesma, ela tem uma crise de raiva e de choro, falando que eles não precisam ter mais um filho, porque ela já é um filho e que ela não merecia estar passando por aquilo. Ela decide que ela não queria estar passando por aquilo, que é um absurdo que o pai dela tá fazendo com ela, porque tava ignorando ela e tava todo feliz com o filho novo que a madrasta estava esperando. E aí ela resolve sequestrar essa criança, e sim, ela consegue sequestrar essa criança, e aí ela dá um nome falso pra ele, o nome do menino é Luke, ela faz documento falso como se fosse filho dela, e coloca o nome da criança como Adam, e ela fala pra mãe dela que é filho dela e tudo mais, e é exatamente essa criança que ela deixa nas mãos da mãe dela para provar que a mãe dela não estava arrependida de nada. Ou seja, ela tramou, gente, uma vingança gigante durante todo esse tempo, porque ela sequestrou o bebê tinha meses assim, sabe, era bem pequenininho, e a criança já estava desaparecida há 1 ano e estava com ela esse tempo todo, sabe. E aí, no final, ela fala que foi obrigada pela mãe dela a sequestrar uma criança. Sendo que é tudo mentira, né? Porque ela sequestrou porque ela quis, porque na verdade ela queria se vingar tanto da mãe dela, pra fazer a mãe dela ficar presa de novo, quanto do pai dela por não ter dado atenção pra ela como devia. Então, assim, no final do livro você fica chocado, sabe? Quando você vê isso, porque você pensa, caramba, talvez ela não fosse tão boa e tão ingênua assim. Porque no livro todo, a Rose, ela passa como se fosse uma vítima, sabe? Coitada dela, passou por toda aquela tortura pela mãe.
E aí no final do livro você vê que assim a cabeça dela tá tão doente, ela tá tão doente no emocional, no físico, e ela realmente não consegue se readaptar à sociedade, sabe? Ela é uma pessoa muito sozinha, ela não consegue fazer amigos. O próprio namorado que ela tem ao longo do livro, que é um namorado que ela faz pela internet no livro, quando ela vai no encontro dele, ela acaba descobrindo que ele é um homem muito mais velho. E ela fica com medo dele, mas graças a Deus ele é uma pessoa boa e não faz nada contra ela. Por sinal, ela resolve encontrar esse namorado da internet quando ela fica perseguindo o pai dela e a madrasta nessa viagem de férias dele, quando eles vão acampar. E aí ela percebe que se ela aparecer no acampamento sem ter sido convidada, que vai dar muito ruim pra ela, que aí ela vai perder de vez a chance de ficar bem com o pai dela. Mas, como eu já disse anteriormente, nem assim ela consegue ficar bem com o pai dela, porque o pai dela realmente desfaz qualquer contato com ela depois que descobre que ela mentiu sobre o câncer, e ela consegue se vingar do pai dela roubando a criança que nasce depois. Eu gostei muito do livro, não é o tipo de livro que eu costumo ler, eu me surpreendi bastante. Eu achei que por ser o primeiro livro dessa autora, ela escreveu super bem, ela escreveu uma narrativa que realmente prende muito a gente, porque a gente fica super curioso, principalmente pelo fato que cada capítulo é escrito por uma personagem, né? E aí, quando você vê, você fica super curioso para saber o que vai acontecer naquela conclusão da personagem. Aí você vai pro próximo capítulo e não tá mais naquela história que estava sendo contada, sabe? Porque aí já tá acontecendo outra situação no ponto de vista da outra personagem. Isso no início do livro, até você pegar o jeito, você pode ficar um pouco confuso, até por conta da mudança de personagem na narrativa e das situações. Porque a Rose varia muito, sabe? De passado e presente, passado e presente, passado e presente. A mãe dela fala muito do presente e fica viajando muito na maionese em coisas que ela pretende fazer para o futuro. Para você ter noção, já perto do final do livro, ela começa com uma ideia maluca de querer matar a Rose de algum jeito, ou de fazer a filha dela sumir e tentar ir embora com o Adam, com a criança que ela acha que é neto dela. E aí ela consegue finalmente deixar o garoto doente. E quando ela leva ele no hospital que a Rose diz que teve o filho dela, ela descobre que o cadastro da criança é falso, que não existe nenhum Adam Watt, que nenhum Adam Watt nasceu lá. E os médicos, quando descobrem quem ela é, né? Lá trabalha um segurança que era amigo da Patty e ele sabe tudo que ela fez com a filha dela, a Rose. Então, quando ele vê ela com uma criança pequena, ele já fica paranoico, já começa a pensar assim, cara, tem alguma coisa de errado, já vou alertar a polícia, já vou alertar os médicos para não deixar essa mulher sair com essa criança daqui, porque pode dar ruim. Dito e feito, gente, a Rose, ela conseguiu armar tudo de um jeito que não tinha como a mãe dela se livrar da culpa. A mãe dela acabou sendo presa no final do livro, quando eles abriram a bolsa da criança. Bem no final, eles descobriram que tinha xarope de peca, ou seja, quando o neném da Rose começou a vomitar, na verdade quem estava provocando isso era a própria Rose, que estava colocando pouca quantidade do xarope para fazer a criança ficar enjoada e ficar passando mal e fazer a mãe dela levar a criança no hospital, entendeu? Para meio que dar gatilho para a mãe dela fazer o que fez com ela. E aí, outra coisa também é que o celular da Rose, a Rose escondeu o celular dela dentro da bolsa da criança e ela simplesmente sumiu da cidade por dias. A mãe dela, né, a Patty, como queria ficar com a criança e como queria se livrar dela, simplesmente não ficou nem um pouco nervosa com o sumiço da Rose, até deu graças a Deus, assim, por ela ter sumido. E ela pensou assim, bom, é uma boa oportunidade de eu conseguir fugir com o meu neto. E ela já estava realmente pronta para fugir, sendo que como ela teve que passar no hospital antes, ela acabou sendo pega pela polícia. E aí no final você entende que até esse sumiço da Rose no final do livro foi proposital. Ela fez isso exatamente para a polícia ficar procurando ela e achar que a mãe dela matou ela.
Esse livro ele é muito legal. Gente, assim, vocês podem achar que, nossa, tá dando um spoiler, tá resumindo e contando o livro todo. Sendo que o livro ele tem muito mais detalhes do que eu tô contando pra vocês. Eu tô contando, assim, as partes mais importantes do livro. Mas se vocês pegarem ele, tem muito mais detalhe, muito mais coisa. Tem umas cenas bem, assim, de tortura psicológica e tal, que eu não tô citando aqui agora. E eu acho que para quem gosta desse tipo de livro, que gosta de drama e tudo mais, terror psicológico, suspense, vai gostar muito desse livro. Depois eu vou procurar para ver se eu acho mais livros dessa autora, porque eu achei o livro muito bom, me surpreendeu demais. Eu fiquei meio pé atrás de ler quando eu descobri que ele era baseado no caso da Gypsy, porque eu pensei assim, ele deve ser quase um copia e cola dos documentários e das notícias que teve até hoje, mas não. A autora, ela conseguiu mudar bastante coisa e construir bastante coisa, bastante diálogo, bastante coisas em cima dessa história, sabe? O que fez com que o livro ficasse realmente interessante. Eu realmente gostei e aconselho vocês lerem, né? Bom, se vocês gostaram da minha resenha e resumo do livro, não esqueça de curtir, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo e me seguir no canal porque eu publico tanto biografias quanto resumos de livro 3 vezes na semana, tá bom? Boa leitura e até o próximo vídeo.